Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Contar histórias. Todo mundo tem uma história para contar. Algumas delas, quando impressas nas páginas de livros, faladas, cantadas ou publicadas na internet, ganham vida no imaginário de quem as lê ou escuta. Histórias são barcos que navegam nas memórias, quebrando a barreira do tempo, nos transportando pelo passado, alinhando o presente e inspirando o futuro. Contar, escrever, ouvir ou ler uma história é tão humano quanto respirar. Livros são janelas para o mundo e são o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E antes de começar a nossa conversa de hoje em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, meu cabelo está solto. Eu estou vestindo uma blusa verde com branco e uma calça verde. E para falar sobre livros, literatura, histórias, as convidadas de hoje são Andréa Oliveira, escritora e jornalista especializada em jornalismo cultural pela PUC de São Paulo, e a professora bacharel em biblioteconomia e autora de livros infantis, Anísia Nascimento. Entre as principais obras publicadas, a Andréa Oliveira é autora do livro infantil Maria Firmina dos Reis, a Menina Abolicionista, e João do Vale, Mais Coragem do que Homem. Já a Anísia é autora de uma série lindíssima, Bruxinha Lenenzinha, e as cores e os aromas e muito mais vem por aí. Sejam muito bem-vindas, vocês duas. É um prazer recebê-las no Toda Mulher, e se vocês quiserem se autodescrever também, podem ficar à vontade. Obrigada. Eu sou Andréa Oliveira, já fui apresentada. Eu estou aqui com um vestido laranja, na altura do joelho, um colar colorido, tenho cabelo curto, cacheado, meio aloirado, tenho um bracelete aqui azul, bracelete de força, de energia. Estou aqui com os livrinhos na mão para falar deles daqui a pouco e é uma grande alegria estar com vocês. Eu me chamo Anísia Nascimento, estou de cabelos curtos, louro escuro, estou vestindo estou com um vestido de bolinhas brancas em cima do laranja e tenho um colar de madeira, de bolinhas. Enfim, eu estou aqui para conversar e aprender. E como todas nós estamos, todo mundo está aqui para aprender também, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, quando foi que a literatura, os livros, as histórias impactaram na vida de vocês ao ponto de vocês se imaginarem, olha, essa profissão que eu quero ser autora, eu quero escrever livros. Quando é que a literatura chegou na vida de vocês, a ponto de vocês quererem passar esses exemplos para outras pessoas e contar histórias também? Eu nem sei, eu não saberia precisar quando começou. Comecei leitora, né? Meu pai sempre gostou de comprar livros pra gente, né? Eu sou a quarta de 6 filhos. Então eu já cheguei num ambiente ali que tinha livros, isso é uma sorte, é um privilégio, eu não posso perder de vista isso. E a gente aproveitou, né? Na escola também havia um incentivo, a minha mãe gostava de contar histórias também, não só dos livros, né? Aquelas histórias de família, aquelas histórias que eram passadas e lendas. E, enfim, eu gostava muito de poesia desde criança, eu gostava de ler poesia, eu lembro muito disso. E por muito tempo me alimentei de poesia e de histórias assim de encantamento. A gente vive numa cidade, né, que tem muita encantaria, então isso sempre mexeu muito comigo. Contigo também foi assim? Teu contato começou ainda na infância, Anísia? Ainda na infância, na tenra idade. Meus avós, minha mãe trabalhava o dia todo, trazia livros para mim. E meus avós, os quais eu chamava de mamãe e papai, eles sempre traziam livros também. Meu avô trabalhava numa escola e sempre tinha aqueles livros interessantes. Ele recolhia os que ele achava mais interessantes, que ele julgava. E ainda bem que a gente foi adquirindo a experiência de leitura, Essa vivência, né? Essa vivência com as histórias, com os personagens. E minha avó também, minha avó lia muito a Bíblia. Ela tinha um vocabulário impecável. E era tudo muito interessante.
Aí minha mãe trazia, sabe o que também eu lia muito? Histórias em quadrinho, do Maurício de Souza, do Recruta Zero, que não existe mais. Eu acho que esse contato com a história em quadrinho, ele... Nossa, tem muita é, gente... Se a gente for perguntar... exato. Bolinha. Nossa, e o Maurício de Souza, eu sou fã do Chico Bento até hoje, eu adoro. Eu e amo gosto Cascão. de livros infantis. Quando eu tive filho, né, que você começa a comprar e tudo, mas eu nunca deixei de gostar de livros infantis. Eu gosto até hoje, de ler também, além de escrever. Eu conheço muita gente que diz que os filhos começaram a ler, né, com as revistinhas. A minha filha, por exemplo, teve o contato com a Turma da Mônica, porque eu amava a Turma da Mônica, então acaba que, apesar dela ser de uma geração mais recente, mas esse meu amor pela história em quadrinho, que eu também tive muito acesso à leitura na minha infância, trouxe para ela essa experiência e um belo dia eu assustei, ela estava lendo, né, aos 5 anos de idade, lendo a Turma da Mônica, e aí a gente vê o quanto a leitura e as histórias, elas são importantes. Favorece o raciocínio, né? Mas o raciocínio fica mais rápido. Exato, e você, por exemplo, é jornalista, não é? Então a gente vê que o ato de escrever e de ler está muito presente na sua vida. Mas eu quero saber de vocês, quando foi que vocês decidiram publicar os primeiros livros? E como foi, assim, esse acesso ao mercado, né, da literatura, quando vocês se tornam oficialmente escritoras? Eu demorei a me julgar, né? A gente fica assim... escolhi ser jornalista muito cedo. Na escola eu já fazia parte de um jornalzinho, eu já me sentia jornalista mesmo ali criança. Então foi fácil escolher. Eu digo que no meu tempo de escolher uma profissão, que a gente acreditava que escolher a profissão era no vestibular. Era muito fácil, porque o curso que tinha só tinham 2 universidades públicas, o que tinha numa não tinha na outra e tal. Hoje, quando os meus filhos foram ter essa experiência, né, é o Brasil inteiro, é o Enem. Gente, eu não queria escolher agora. E aí, o primeiro livro veio pelo jornalismo. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, em vez de fazer uma monografia, que eu falava assim, eu vou fazer uma monografia, vai ficar aqui na biblioteca da UFMA e pronto, acabou a minha história aqui. E eu queria ser lida, eu queria contar uma história. E eu sempre gostei da reportagem, eu sempre gostei das grandes reportagens. E aí, no meio do caminho, eu tinha um projeto de fotografia para o meu curso e conheci João do Vale numa matéria do jornal. Fui fazer uma grande reportagem com ele, que tinha voltado para Pedreiras, e aí me mandaram para Pedreiras fazer essa entrevista. E aí essa entrevista virou um livro, meu primeiro livro, que é João do Vale, Mais Coragem do que Homem, que é o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo pela UFMA. Então, foi indicado e saiu pela UFMA. Mas ali eu ainda não me senti uma escritora. Eu fiz uma grande reportagem que virou livro. Eu fui me sentir escritora quando eu fiz o João para crianças. Exato. E contigo, a escolha, você é formado em biblioteconomia, a escolha pelo curso tem a ver com essa tua paixão pela leitura, pela literatura, Anísia? Sim. Meu grande sonho era ter nas paredes do meu quarto, prateleiras com bastante livros. Era o meu grande sonho. E aí, como eu não podia fazer isso, eu fui para dentro das bibliotecas. E comecei muito longe desse advento da informática. Né? A gente começou a ler bastante, eu fui gostando. Agora, o meu primeiro livro, ele foi lançado num momento de muita tristeza para mim. Eu enfrentei uma depressão logo depois que eu me aposentei. E aí eu conversando com a minha mãe, a gente conversa muito, ela disse, minha filha, por que tu não escreves um livro? Tu tens tantos projetos, eu tinha sido gestora da Biblioteca Municipal de São Luís. Então eu fazia os textos para os teatrinhos de boneco, fazia essas coisas assim. E eu resolvi escrever sobre cores. Como a minha vida estava meio cristalizada, meio marrom, cinza, são características da depressão, eu comecei a escrever sobre cores. E eu escolhi uma bruxinha, né, para falar sobre isso, que é a Bruxinha, Lelenzinha e as Cores. Então esse foi o meu primeiro livro. E te transformou, te ajudou a sair dessa situação? Muito, porque eu fui para perto das crianças. Criança é energia, criança é felicidade. Então eu fui para perto das crianças
E isso foi muito, me fez resgatar muita coisa boa que eu tinha, porque eu não via coisas boas em mim, né? Por causa da tristeza. Então eu acabei que hoje eu já estou no 4º livro e eu consegui um patrocínio do SESI. 3 livros meus são patrocinados e um eu consegui passar na seleção da Lei Aldir Blanc, que é o outro da bruxinha. Que acaba virando que é a uma Lenlenzinha série, né? E os aromas. E eu estou escrevendo agora a Lenlenzinha e as formas geométricas. Ah, que maravilha. Agora, André, você começou com um livro falando sobre João do Vale. E quando é que você migra para a literatura infantil? Que momento te despertou? Né? Foi algo que lá do passado, que tive Na uma memória afetiva? Foram os filhos. Olha só que bonitinho. Eu tinha escrito, e para mim era uma grande reportagem, que foi para o livro, era um livro-reportagem, é aquele namoro das duas coisas que eu mais amo, que é a literatura e o jornalismo. Então eu casei nesse projeto as duas coisas que são a minha razão de como eu me comunico com o mundo. E aí os filhos pequenos ali, mãe, você escreveu um livro e tal. E aí eu vi que para contar a história do João do Vale, para eles não era da mesma forma, né? Porque quando a gente vai contar a história para criança, e eu venho do jornalismo, e eu não tenho a coisa de inventar histórias, né? E eu lembro que eu li um artigo da Roseli Saião, que escrevia na Folha de São Paulo, na época que meus filhos eram pequenos, eu morava em São Paulo, e ela, sobre um crime violento que tinha acontecido em São Paulo, ela recebia cartas de leitores preocupados, como que eu vou lidar com essa história, está em todos os canais de televisão, em todos os horários. E aí ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, ela falou assim, toda criança tem direito à verdade, e igualmente toda criança tem direito à fantasia. Aí veio um clique para mim, eu falei, olha, contar a história para criança, você conta a história, você vai contar a história de João do Vale, a biografia dele, mas precisa ter o elemento da fantasia. Porque é assim que eu contava para os meus filhos. A gente conta, né? Mãe, o que aconteceu? Ah, foi isso, aí a gente, né? E então, foi como veio o João Menino Cantador, que é esse livro que eu amo muito, porque eu falo que não sou eu que escolho as histórias que eu conto, as histórias me escolhem. E o João do Vale foi esse encontro que mudou minha vida. Eu era uma menina de 20 e poucos anos, fazendo uma reportagem, conhecendo o monumento do Maranhão, um homem que mudou a história da música no Brasil, meio uma música de protesto, mas ao mesmo tempo a música da alegria, a música do nordestino, e uma música que foi para espaços que nunca um homem negro saído do interior do Maranhão ousaria chegar, que é a universidade. Então, João do Vale se tornou um ídolo dos universitários ali que estavam lutando por um momento terrível do Brasil, que foi a ditadura. Um período difícil, não é? Né? Então, João do Vale se tornou esse símbolo e também não era conhecido das crianças. E eu fiquei pensando, também eu queria que os meus filhos, a gente quer que os nossos filhos conheçam a história, né? Então, o desejo de que eles conhecessem a história do João foi também o desejo de que outras crianças conhecessem. Eu tenho a companhia nesse livro do Fernando Mendonça, que é um artista plástico meu amigo aqui do Maranhão, que mora no Rio de Janeiro, um menino também criado no interior. Então eu pedi para ele que recriasse o universo do João do Vale, mas de uma forma e de um livro que a criança não tivesse medo de pegar. Esse livro eu escrevi inspirada para os meus filhos, mas eu queria muito que meninos e meninas pretos e pobres como o João do Vale pegassem no livro e não se sentissem, isso não é para mim. Por isso que ele tem esse papel que é meio um papel que parece grosseiro. O desenho do Fernando é um desenho que a criança acha que pode fazer igual. Então, era um livro para que a criança entrasse e se sentisse muito à vontade com ele. Essa coisa de conquistar a criança através do visual, não é? Ele é muito importante. Você também, quando escreve, você pensa em trabalhar a questão dos valores, da educação no teu material, sempre pensando naquele público, né? Se colocando naquele lugar. Sim. Você já teve feedback disso? Você já teve um retorno? Você já viu crianças lendo seu livro? E como é que você sente? Como é que né, para vocês, assim, encontrar com o público, não é? E ver que as crianças estão brilhando os olhinhos ali, amando a história, Elise? Eu recebo vídeos, fotos. Eu já recebi fotos de crianças encenando a bruxinha e as cores. Já recebi fotos de crianças vestidas de bruxinha, com o livro na mão e a varinha de condão dela, né? A varinha mágica. Então isso tudo enriquece o imaginário da gente, porque a gente vai querer alcançar mais e mais crianças,
né, para que elas possam ler, se divertir, melhorar a linguagem. Então, isso é muito interessante. Ela falou aqui da licença poética, e a gente tem realmente essa licença poética quando escreve para crianças. A minha bruxinha, ela toma bênção para a mãe e para os pais, o que para bruxas não é uma coisa, então é imaginário. É imaginário. Quando eu fiz o primeiro livro, eu fiz só. Minha mãe me deu algumas dicas e eu nem coloquei ela como colaboradora. Esse aqui já foi ideia que eu tive de conversar com crianças. Essa troca é importante mesmo, né? É maravilhosa, é maravilhosa. E eu me preocupo também com a saúde das crianças. Eu escrevi 2 livros, um trata sobre saúde bucal, dentição humano-infantil e saúde bucal, e o outro trata sobre higiene, né, que eu quis trazer. Eu fiz esse livro, eu escrevi esse livro na época da pandemia, e logo depois que cessou aí aquela pandemia braba mesmo, eu comecei a escrever o outro, que é o Fantástico Mundo da Higiene. Eu tive colaboração de um rapaz de 18 anos chamado Matheus Mendes. Ele me ajudou, a personagem, o título do livro. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Ele entrou como colaborador. E super deu certo, né? Super. Agora a gente vê vocês, escritoras que têm já um trabalho que é reconhecido, não é? Já tem um público para isso. E aí você me deu uma notícia ali, a gente conversando nos bastidores, que o mercado maranhense, hoje, existem mais mulheres, não é, escritoras aqui no Maranhão. Isso é um ponto positivo. A gente vê que as mulheres estão, né, as que têm interesse em escrever, elas estão realmente conquistando esses espaços. Mas é difícil? A pergunta que eu faço, qual que é o desafio para chegar no ponto de você ter 2, 3 livros publicados e conseguir principalmente fazer com que esse livro chegue na mão do público? Olha, essa pergunta ela é perfeita para esse programa, ela é perfeita porque essa transformação e esse olhar começa na gente. Você falou da pandemia e o meu livro mais recente, ele nasceu ali naquela coisa de ficar dentro de casa, né, trabalhando de casa e tudo, e eu comecei a olhar, me ver como mulher e como leitora, e eu fui olhar na minha estante, fui me ver que eu tinha o meu escritor preferido, eu tinha o poeta preferido, e aí a gente vendo também essa revolução feminista, o quanto a gente ocupa lugares e que é tudo tão difícil e tudo, e aí eu fui começando a me transformar como leitora. Falei, eu quero ler mais mulheres, porque eu sei que tem muitas mulheres escrevendo. E desde então, gente, eu não compro o livro, os meninos que me perdoem, tem muitos escritores, eu tenho muitos escritores que eu amo muito, que mudaram a minha vida, mas tem muitas mulheres escrevendo, muitas mulheres no Brasil e pelo mundo, e a minha estante hoje virou. Eu tenho mais mulheres, né? É interessante. E aí, o segundo momento foi eu, escritora, todos os meus projetos, esse aqui, se você olha a ficha técnica, são os homens, né? É o revisor, foi o projeto gráfico, o João Menino, o meu grande amigo Fernando Mendonça, é o designer e tal. E eu falei, opa, eu tenho que começar de mim. Se eu sou uma mulher, que eu sou escritora, e eu quero que isso seja, né, melhor para todas nós, em todos os campos que as mulheres queiram, e aí eu comecei a escrever, eu comecei o João Menino como uma série. Né? Eu escrevi sobre o João do Vale para criança, eu falei, tem tantos maranhenses maravilhosos que a gente precisa contar a história, e aí eu falei, eu vou fazer isso como uma série. Só que, nessas minhas reflexões, eu falei, opa, vamos fazer o seguinte, os meninos estão com as suas histórias contadas, e esse é o Zé Chagas, o poeta, o seguinte, meu amigo querido, mas assim, tem o reconhecimento dele, né? E aí eu falei, não, agora eu quero fazer a série só com as meninas. E aí eu inauguro com Maria Firmina, a menina abolicionista, a série Coleção Meninas do Maranhão, que é para contar a história de mulheres maranhenses, grandiosas mulheres, não tinha como ser diferente, tinha que começar por ela, porque ela é a precursora que abriu portas para nós escritoras, para todas as professoras, para todas as mulheres. Ela é uma mulher negra, no século XIX, quando eu encontro com as crianças, eu falo que a Maria Firmina é uma mulher super poderosa, uma menina super poderosa, porque ela fez coisas que mulheres hoje não conseguem ainda. Numa né? época que não havia espaço para né, em plena escravidão, aquele horror todo. E aí, o que esse livro trouxe da minha virada de chave? Ele é uma ciranda de mulheres, porque eu escrevo texto, é sobre uma mulher, o projeto gráfico é de uma mulher,
é a Tati, e a Mônica Barbosa ilustrou. E com essa coleção eu inauguro isso, uma série de livros sobre mulheres, feito todo por mulheres. Até a gráfica que rodou esse livro, a dona da gráfica é uma mulher. E sobre esse assunto, essa importante participação das mulheres em todas as etapas, né, do livro, a gente vai para um rápido intervalo e volta, continuando essa conversa com as escritoras Andréa Oliveira e Anísia Nascimento. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é sobre literatura, livro infantil e a importância da leitura para a nossa liberdade, imaginação e a nossa evolução e revolução humana. Por falar em revolução, a gente no bloco anterior estava falando sobre a importância das mulheres, né, dessa visibilidade que se está dando às mulheres. As mulheres parece que descobriram agora que mulheres são autoras, escritoras e que precisam desse espaço. É uma descoberta, dá a impressão de que é uma descoberta recente, de que a mulher tem direitos, mas é uma luta que se tem há muito tempo, né? Começou lá no século XIX com Maria Firmina dos Reis. Exato, né? Em todas as como áreas. Como professora, como escritora, como uma mulher em busca de direitos e que abre portas para a gente que está aqui hoje falando das nossas histórias. Exato. E com você, uma jornalista que está aqui conosco. E é tão importante que as crianças conheçam a história dessas mulheres, né? E a minha ideia dessa coleção é justamente isso. É mostrar que tem gente atrás que está fazendo e abrindo portas para a gente, que a gente precisa honrar esse lugar que ocupa hoje. Mas é desafiador hoje nessa geração, que é uma geração que está muito ligada no mundo digital, na internet, nas redes sociais. Você trabalhar o lúdico na literatura, o livro impresso, vocês encontram dificuldades nisso ou tem espaço para todo mundo, Anísia? Eu vejo que tem espaço. Eu, por exemplo, não contava histórias. Meu primeiro livro eu lancei em 2017. Eu contratava as contadoras. E hoje eu já conto histórias, usando meios pedagógicos, jogos pedagógicos, fantoches. As crianças adoram os fantoches. A bruxinha Lelezinha, as cores, eu coloco tinta guache na tampa de um vidrinho plástico e coloco água. E aí eu chamo as crianças menores, elas sacodem e a água fica da cor da tinta que eu coloquei na tampa. Então isso para elas é magia, uma coisa tão inocente, mas para elas modifica estruturas, eu tenho certeza disso. E, enfim, eu tenho um bocão para os dentinhos curiosos, com vários recursos. Dentro deste bocão a gente trabalha a dentição humana infantil, a saúde bucal, e assim como outros recursos. Um público, o infanto-juvenil, é mais desafiador que o público infantil, seja... Eu acho. Olha, eu estava ouvindo a tua pergunta e me lembrei de uma coisa que eu fazia quando os meus filhos eram pequenos, o castigo da mãe, né? Eu via muito as minhas amigas dizer assim, não, vai pro quarto, não vai ver televisão, não sei o quê e tal. Eu fazia o seguinte, vai pro quarto agora, eu não quero ouvir um pio, e se eu pegar lendo o livro vai aumentar o castigo. Né? Pode pegar livro, não pode. Porque, às vezes, os pais querem castigar e tirar a TV, tira o lanche no McDonald's, sei lá, tira qualquer coisa assim. Eu tirava livro. Porque o livro precisa ter... Para mim, o livro sempre foi sedutor. E eu queria que eles sentissem, né? Que o livro era importante. Isso, causava a mesma sedução. Deve ter dado algum efeito ali, porque eles são leitores e tal. Claro que menos por conta da tecnologia. Mas, gente, a tecnologia, a internet é um mundo de informação também. Isso. E como a Anísia falou, eu concordo, há espaço para todo mundo. Eu visito escolas, né? A gente tem um trabalho aqui da Márcia Vieira. Márcia Vieira, é isso mesmo? Márcia Vieira. Que é maravilhosa, que ela reúne os escritores e ela leva nossos livros às escolas, apresenta os livros. E então ela faz essa ponte. E são encontros incríveis, ela contou de alguns. No meu caso, que a Maria Firmina, Infanto-Juvenil, é incrível você entrar numa sala de ensino médio, de ali, Fundamental 2, e aqueles meninos pararem para te ouvir. Isso. Eu fico muito impressionada e é meio mágico. E eles ouvirem sobre Maria Firmina, de uma menina levantar e dizer, olha, eu quero ser como ela. Isso vale a vida, gente. Isso é incrível. Vale cada linha que a gente escreve.
É engraçado que a gente tem a impressão de que essa juventude, e a gente até estava conversando sobre isso, né, está muito ligada naquilo que é imediato, né, naquilo que está acontecendo naquele momento, que é efêmero. E aí passo, às vezes, a refletir, já que o livro teve tanta importância na minha vida, ajudou a me construir, aos meus valores, e isso deve ser para nossas gerações. Como será essas gerações que não têm acesso a essa literatura mais cuidadosa, porque a internet está aí, apesar de é um mundo de informações aí, como fazer para selecionar a informação adequada para essa juventude que ainda não está completamente formada, emocionalmente formada? Você acha que essa falta de controle pode prejudicar no futuro? Eu penso que sempre teve leitores e não leitores, sempre teve outros atrativos que não o livro, e eu acredito no livro como uma coisa eterna, sabe? E pode até mudar o suporte, mas a literatura, ela é a nossa transcendência. A nossa vida não é possível sem a arte. Eu não acredito na vida possível sem a arte. Então, sem ela, a gente não consegue sublimar as nossas dores, a nossa vida. E se não o livro, a música, porque as histórias estão em todo canto, né? A imaginação, as lendas, o Bumba Meu Boi, o tambor de crioula, isso tudo é narrativa, isso tudo é literatura. Você acha que é possível transformar alguém em leitor, mesmo que ele não tenha tido contato com a literatura desde pequeno? Você acha que é possível um adulto se tornar um grande leitor e a literatura e essas histórias transformarem? Porque às vezes você não tem, né, tem aquela vida dura, só de trabalho, de problema, não tem o acesso àquilo que a arte traz de bom, assim como você falou, por meio da música. Você tem mas aí, de repente, você acha que é possível, através da leitura, transformar essa pessoa, o espírito dessa pessoa em alguém mais leve? Traz isso também? É possível? Sim. Você formar novos leitores, mesmo que eles já tenham passado daquela fase que a gente acredita que desde a infância tem que começar a ler, desde a juventude tem que ter acesso à literatura. Um adulto também pode se tornar um leitor? Pode. Agora, eu tenho o exemplo de uma criança que frequentava muito a Biblioteca Municipal de São Luís, do bairro de Fátima, quando eu era diretora de lá. Ele frequentava, ele fazia os deveres de escola. A gente colocava os livros que ele deveria ler, que ele poderia ler. A gente sempre incutia isso na mente das crianças que iam para lá. Esse livro aqui é bonzinho, você não quer ler esse livro e tudo? Elas manuseavam, diziam, não, quero outro. Oferecia, ofertava. E esse rapaz se tornou bibliotecário. Aquela criança eu vi crescer lá na biblioteca e ele se tornou bibliotecário. E é um ávido leitor, sabe? É Juraí o nome dele. E ele é bibliotecário de uma universidade em Imperatriz. Então eu fico muito feliz. E eu acho sim que pode haver mudança. A pessoa pode descobrir a literatura em algum momento. Minha avó teve Alzheimer. E o que ela mais gostava de ler, como eu disse que ela lia muita Bíblia, ela se acalmava com a leitura bíblica. Entendeu? Então ela já não tinha o raciocínio colocado ali no devido lugar, assim, e ela gostava da leitura. Entendeu? Então eu acho que muda estruturas. A informação é um meio que modifica estruturas. Tá? Eu falo disso aqui nesse livro, na Bruxinha Lelenzinha e os Aromas, porque a história é bem aberta, né? Então qualquer pessoa pode ler e vai se identificar. É um filósofo indiano que fala isso, que a informação é um item específico do conhecimento capaz de modificar estruturas, e é isso mesmo. É um item específico, aquela informação, que pode ser trabalhada, alimentada, e ela vai crescendo, e vai invadindo as pessoas. Eu vejo dessa forma, eu sou meio poética. Mas eu acho que a poesia ela é essencial na vida da gente. E a gente está no mês de abril, né? Mês de abril que é um mês especial para o livro, para a literatura, para o autor, para o direito do autor, tem uma série de datas, né? É o mês que se comemora o aniversário de Monteiro Lobato, esse que é uma referência, né, da literatura brasileira.
E aí eu queria saber de vocês. Você falou que tem ainda, deseja escrever uma série só sobre mulheres, e isso é essencial, e a gente sempre fala aqui que é preciso falar e falar sempre sobre as mulheres, os direitos, as conquistas, porque por muito tempo as mulheres realmente foram silenciadas na história, não é? A gente precisa falar sobre o amor, a gente precisa falar sobre a arte, sobre a poesia, para que a vida seja mais leve. E nesse mês de abril, mas não só em abril, em maio, junho, julho, agosto, setembro, o ano inteiro, é importante falar sobre a literatura. E aí eu quero saber de vocês, o que é que está vindo aí, Andréa? Então, literatura liberta, né? Só voltando um pouquinho dessa conversa, né? Eu não tenho a menor dúvida de que um leitor se forma, uma leitora se forma em qualquer momento da vida e que abre janelas, como você falou no início. E eu criei um projeto em 2017 chamado Palavra Acesa. É um talk show, um programa de entrevistas. Eu também, novamente, juntando minhas paixões, que é o jornalismo e a literatura. Então, eu recebia pessoas, expoentes nas suas áreas, mas que em comum tem o fato de serem grandes leitores. E uma dessas pessoas entrevistadas é uma menina que leu o primeiro livro aos 17 anos. Foi um livro do José Saramago, né, O Conto da Ilha, e ela se transformou numa super leitora. Ela hoje trabalha numa ONG, num projeto de formação aqui. Ela tem um trabalho de viajar pelo mundo, conectando pessoas em torno da libertação e de transformar. Eu acho que uma frase linda que ela fala é transformar escassez em riqueza, em fartura pela arte, pelo esporte. Então, eu não tenho dúvida. E esse é só um exemplo de milhares. E está vindo aí, então vamos lá. Eu estou com 2 projetos de livros, um para a literatura infantil juvenil, continuando essa série, que é agora para falar da Nangotimé, que é a fundadora da nossa Casa das Minas, uma rainha africana que infelizmente foi sequestrada, escravizada e vinda para o Brasil, veio parar no Maranhão e manteve as suas raízes religiosas e culturais e fundou a Casa das Minas. Se alguém viu aquele filme A Mulher Rei, Sim. Que é um filme produzido pela Viola Davis, e nesse filme o Rei Guezo, ele é o filho da Nangotimé, e ele passou a vida inteira procurando por ela. E ela estava aqui no Maranhão, e ela eu acho aqui. Que até por, de certa forma, preconceito, não é? Com relação às religiões de matriz africana, é uma história que também deve ter sido silenciada, mas que é uma história muito bonita, porque a Casa das Minas é uma referência, é um patrimônio. E trazer essa história é perfeito, André. Que maravilha. Muito bom. E aí tem um projeto. Parabéns. Obrigada. E tem um projeto pessoal, né? Eu passei o ano passado por uma história de profunda transformação na minha vida. O companheiro da minha vida, o poeta Celso Borges, nos deixou, mas não nos deixa, porque ele tem aí um legado, uma história. A poesia não morre, o amor também não. E então eu estou escrevendo um livro sobre esse processo do luto e do amor. Que lindo. Ah, que ótimo. É como você falou, a literatura ela te liberta também, ela oportuniza, no momento que a gente compartilha nossas histórias por meio que a gente compartilha nossas histórias, publicando um livro, falando, cantando, a gente às vezes acolhe quem está passando pelo mesmo processo e dá vida a essa pessoa. É interessante como o livro de Saramago fez esse resgate, não é? E deu essa oportunidade para essa leitora que agora também está distribuindo, né, esse conhecimento. E você, Anísia, o que tem para nós assim em breve? Você falou que a série da Lenizinha vai aumentar. Vai aumentar, não é? São as cores, os aromas e as formas geométricas. Eu vou fazer um diferencial porque eu não vou falar só das planas, das formas geométricas planas. Vou falar também das espaciais. Então, a gente faz todo um joguinho dentro do livro para chamar a atenção das crianças. Eu estou vendo se eu faço esse livro tridimensional, que aí você puxa o totemzinho, o formato e você tem a forma geométrica. Então, é essa nosso pensamento. E eu estou escrevendo paralelamente a essa minha experiência na Biblioteca Municipal de São Luís, onde eu vou colocar todos os 16 projetos trabalhados enquanto eu estive lá. Eu vou colocar de presente para as pessoas os projetos lúdico-pedagógicos, culturais, meio ambiente, né? Todos os projetos que eram trabalhados lá na biblioteca.
E que, embora, por exemplo, o trabalho com o meio ambiente esteja dentro da biblioteca, a gente leva livros sobre meio ambiente, filmes sobre meio ambiente, aí vem aquela questão da cultura, né? Da cultura que faz a gente desenvolver sempre para o lado da literatura, nesse caso de estar dentro de uma biblioteca. E antes de encerrar, eu quero saber como é que faz para conhecer mais sobre o trabalho de vocês. Onde é que eu encontro a Andréia, em qual endereço, na internet, qual rede social. Depois eu quero saber da Anísia, como é que a gente faz para conhecer mais, né? Porque 30 minutinhos aqui não é o suficiente para falar sobre todo esse trabalho maravilhoso que vocês duas têm feito. E com certeza vocês são ponte para que outras, e inspiração para que outras mulheres também estejam, né, alcançando, chegando nesse espaço. Então, onde é que eu encontro você, Andréia? Né? Então, eu estou no Instagram, @AndreaCI_SLZ. Lá eu escrevo algumas coisas, dou notícia do que eu estou fazendo, enfim. Meus livros estão na Amei. Também pelo Instagram eu recebo pedidos, porque às vezes a pessoa quer muito um autógrafo, quer muito um oferecimento. Então, pelo Instagram eu consigo fazer isso, né, e mandar. E estou pela cidade, fazendo coisas, fazendo projetos. Ai, que ótimo. E você, Anísia, onde é que a gente te encontra? Internet, né? Internet. Internet é @Anísia Maria, Anísia com Z, e Anísia _Nascimento. Agora é restrito. Tem que pedir autorização para eu poder... Solicitar a amizadezinha lá. Isso, eu optei pelo restrito. Às vezes até as pessoas vão lá as mensagens, né? No direct. Vão lá no direct e deixam uma mensagem legal e tudo. É bom esse feedback que a gente tem das pessoas através das redes sociais. Por falar em feedback, qual a mensagem de vocês para outras mulheres, outras meninas que queiram também seguir essa carreira e que se encontraram na literatura, assim como vocês, né, que tem essa trajetória tão bonita? É uma pergunta que as crianças me fazem, que jovens me fazem, e assim, leiam. Né? Ler transformou a minha vida e eu acho que transforma a vida de qualquer pessoa. E escreva, sabe? Começa com diário, escreve diário e se ouça, né? Se leia. Isso é muito importante. Todo mundo tem histórias para contar. Eu acho que todo mundo pode e deve escrever a sua história. É verdade. Eu apoio totalmente a ideia da Andréia. É preciso mesmo que a gente incentive a leitura e a escrita. Elas podem ser feitas dissociadas, mas se você associá-las, elas vão ter um efeito maior na sua vida. Então, eu queria falar só uma coisinha. Pode ficar à vontade. Por que eu escrevi de uma bruxinha? As crianças perguntam, por que você escreveu sobre bruxa? Algumas, eu gosto de bruxa, elas, eu tenho medo. Por quê? O imaginário, ele é algo que você consegue alcançar a criança. E a bruxa, ela está no imaginário mesmo, ou como boa ou como má. Mas nós temos aí um ogro chamado Shrek, que é um ogro do bem. Nós temos o Harry Potter, que também é um bruxinho do bem. Nós temos, deixa eu ver, quem tem mais personagens que deveriam ser do obscuro e na hora são do claro, né? Do lado mais aberto, mais solto, do bem mesmo. Então, quando eu falo claro, eu falo do iluminado. Então, eu escrevi sobre uma bruxinha por isso, porque ela toma bênção, ela é vegetariana, ela é estudiosa, ela faz mágica defendendo a natureza, defendendo o ser humano, os animais. Então é todo um contexto diferenciado dos De certa livros. forma até desmistifica, não é? A coisa de dizer que a bruxa é uma mulher e uma mulher é má porque é uma bruxa. Sim, e até porque a gente sabe que a história das bruxas nasceu de mulheres que foram silenciadas e amordaçadas e queimadas por serem mulheres. E que bom que você também pensa nisso na hora de escrever. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu que agradeço. Desejar imensa sorte para vocês. E assim, não só sorte, não é? Eu acho que muito sucesso, porque vocês já vêm desenvolvendo um trabalho que com certeza vem atraindo muitas boas energias e é claro que o resultado disso que traz alegria para quem
né, consome, que lê o livro de vocês, que tem acesso a uma palestra, que tem a oportunidade de conhecer mais sobre Maria Firmina dos Reis, sobre a Bruxinha Lenizinha e outras histórias. É claro que tudo isso que vocês oferecem, compartilham nas suas histórias, melhora a história de outras pessoas. Então eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês e agradeço a presença aqui no Toda Mulher. Márcia, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer conversar sobre literatura e conversar aqui junto com a Anísia, uma escritora que eu admiro também. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada e amém pelos sentimentos de progressão. Amém, para todos nós, axé. Amém, axé. Muito obrigada também a vocês que estão acompanhando o programa de hoje. Toda Mulher fica por aqui, acompanhe as reprises em nossa programação e também nas redes sociais, no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.